Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje nós teremos a presença conosco aqui do apóstolo Léo. Então vamos aqui procurar aqui o Léo, se ele já entrou, né, para podermos enviar um convite a ele, né? Vou pegar aqui. Ah, pronto. Entrou. Está me ouvindo bem? Muito bem. Você me ouve também? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Tudo parado. Tudo parado. Tudo parado. Tudo bem. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Só estamos movimentando no espírito. A carne fica quieta. Tá ótimo. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades para se consagrar mais, para se entregar mais, para até ouvir mais de Deus, né? Tá muito. Léo, no teu ministério, vamos dizer, você tem uma forte linha, digamos assim, profética, é evidente isso no seu ministério. Desde que eu te conheci, lugares e palavras, lugares que você visitou, palavras que você deu, que às vezes muitos não criam, né? É a sina do profeta, né? A sina do profeta é falar e todo mundo dizer, não, isso é impossível, mas no final acontece. O problema do profeta como é o futuro. O problema do é o futuro. O problema dele, a solução dele está no futuro e as pessoas só estão vendo o presente. Esse é o grande Exatamente. problema do profeta. É o tempo. É só uma questão de tempo. Você imagina Isaías, que profetizou 700 anos antes. Morreu como falso profeta. Certamente foi tido por falso profeta. Coisas que só aconteceriam 700 anos depois, né? Realmente. O discurso de Estevão, antes de morrer, falando da dureza de coração dos compatriotas dele, que eram judeus, falando, vocês apedrejaram os profetas, vocês mataram todo mundo, vocês venderam José por causa de ciúme. Ou seja, o cara estava vendo muito na frente e falando agora, sofre. Esse é o preço a pagar de quem vê o futuro, é o sofrimento no presente. É verdade. E Léo, me diz uma coisa, também, digamos, essa questão desse viés profético, a pessoa tem uma visão, às vezes, não apenas do natural, mas do sobrenatural, da realidade espiritual que o cerca, né? E, nessa por vezes mal entendido, né? Porque ele sai como uma pessoa fora do esquema. Essa capacidade que Deus dá de ver o invisível, né? Então a gente está discursando, está falando, mas está falando de um plano que está acontecendo aqui. E as pessoas estão falando que não está acontecendo. Isso já deu muito problema na história da igreja. Por exemplo, a Ellen White, o pessoal que começou as Testemunhas de Jeová, os Adventistas e vários outros grupos de estudo da Bíblia, eles viam algumas coisas ou acharam nas Escrituras algumas coisas e anunciaram e caíram no erro de dizer que era a vinda de Jesus, por exemplo. Esse é o erro. Eles estavam vendo movimentos na região espiritual ou estavam conseguindo captar o que estava acontecendo através de estudo bíblico, que também é possível. Pelo dois caminhos você encontra a verdade no mundo espiritual, ou por visões e revelações, ou por aprofundamento da Escritura. Então, muitas vezes, eles enxergaram, por exemplo, eu não lembro se foi os Testemunhos de Jeová ou se foram os Adventistas que disseram que em 1914 Jesus viria. E eles viram... é o Miller. É o Miller. É o Miller, é dos Adventistas. Exato. E aí, eles acertaram perfeito. Só que eles deram o nome errado. Eles falaram vinda de Jesus? Não. Eram
tempos da vinda de Jesus, mas não a vinda material dele. Mas os movimentos nas regiões espirituais bateu. Tanto é que é o estupim da Primeira Guerra Mundial. Sim, então, sim, a Grande Guerra. Ele tinha acertado algo, ele só deu o nome errado. Mas que ele acertou e descobriu uma verdade tremenda, descobriu. E esse é o problema do profeta. Ele, às vezes, hoje eu estou vendo, quase todo mundo está errando, porque todos estão falando a mesma coisa. É a vinda de Jesus. Não é, gente. A gente tem que pegar um pacote enorme que tem nas escrituras, que é dentro da parousia. É fácil entender assim. Por exemplo, eu lembro quando Obama era presidente nos Estados Unidos, falaram assim, a vinda do Obama no Brasil. Aí começaram a dizer todos os preparativos. Aí disseram, sistema de segurança que ia ter, sistema de alimentação, como seria o hotel, como seria o percurso onde ele passaria. Então veio muita coisa antes da vinda dele, mas todo falava, isso é a vinda do Obama. Ou seja, a vinda de Cristo é a mesma coisa, longe de comparar com Obama, mas é um... Claro, mas eu entendo. Claro, aquilo era mais para anticristo do que para Cristo. Então, não. Existe muito preparo que é feito, que tem a ver com a vinda de Cristo, mas não é a vinda em si. É todo o pacote. E aí as pessoas viram um pedaço do pacote, Deus permitiu elas verem, enxergar nas escrituras, e elas falaram que era o pacote. Caíram em descrédito. Infelizmente. Não, e ainda existe uma coisa em estudos de escatologia que eu acho muito interessante, que se chama sobreposição de visão profética. Exato. Ou seja, a mesma visão ou a mesma palavra bíblica profética pode se referir a mais de um tempo, a mais de um período. É como se você olhasse e tivesse perfeitamente alinhado várias colunas, uma atrás da outra. Mas se você virar um pouco, você vê que são várias. No entanto, se você olhar naquele ângulo, é uma só. Então, é uma visão que pode se repetir até por, eu não quero ser polêmico, mas por ciclos de mover proféticos. Nós começamos o ano de 2000, a década 2000 agora, o milênio 2000, com as mesmas características de quando começou 1900. Quando começou 1919, estávamos em plena atividade. 1914, começa a guerra. Em 2014, o Estado Islâmico começou a degola e o mundo alvoroçou com o avanço do Estado Islâmico. A Europa entrou em convulsão em 2014, 16, 17, 18. O Estado Islâmico fez o maior terror em cima da Europa. O islamismo entrou com tudo, está bagunçada a Europa. A Europa virou de cabeça para o ar. É o mesmo ciclo. Por quê? Porque a vida vai em ciclos. A gente fez história em linear. Não é o modelo bíblico. O modelo bíblico é como as cabras sobem as montanhas. Quando a gente está em Israel, eles explicam os ciclos da história através das montanhas. A vida é subindo montanha para chegar a Deus. E ninguém vai em linha reta. Você vai circulando a montanha e fazendo cada vez círculos menores, mas até chegar no topo. Mas você passa de novo aqui. Ó, eu comecei aqui. Um movimento espiral, então. Espiralado. Passei um pouquinho mais alto. Mas eu estou no mesmo ponto de novo. Vivendo as mesmas experiências de novo. Próximo demais. Só que eu passei um pouquinho mais alto. Só que as coisas que acontecem aqui são as mesmas. O ciclo se fecha. Aí eu vou... Interessante. Faço de novo. Passo de novo. Vai ter um século. Eu não sei... Tem ciclos de década, ciclos semanais, ciclos mensais, ciclos anuais, ciclos de quinquênios. Mas cada vez fica um pouco mais próximo, digamos assim. Exatamente, só que então, estamos subindo. Então, isso também pode ser associado àquelas dores de parto
que a dor de parto vem numa intensidade, diminui o espaçamento entre elas, vão ficando cada vez mais intensas até o nascimento. Aí nisso nós vemos, inclusive, a Bíblia fala do anticristo e fala dos, em plural, anticristos, né? Ou seja, parece-me que há quase, porque Deus é uma coisa, mas o diabo não é Deus. O diabo é onde que ele fica tentando, não somente tentando os crentes, mas tentando fazer, né? Tentando realizar. Tentando realizar. Eu penso assim que há muitas visões escatológicas e a gente não está aqui para jogar... Não, de forma alguma. Dizer quem está certo ou quem está errado. Essa não é a nossa finalidade. Isso já tem 24 tronos e um trono maior. Tem o trono do Altíssimo e ele tem 24 juízes do lado para julgar os tronos. Eles é que decidem quem está certo. Deixa com a Suprema Corte mesmo, né? Essa é a Suprema. Essa é a Suprema verdadeira. São 24 tronos montando uma grande Suprema Corte que julgará tudo e todos. Então, eles é que fazem julgamento, mas eles não impedem a gente de dar nossas impressões, né? Sem conflitar. Por exemplo, uma das maiores características de anticristo bíblico, do final dos tempos, o que a gente diria o final, ele derrota o povo santo. Ele destrói o povo santo. Está escrito isso em Daniel, que ele não só faz guerra, mas ele vence o povo santo, ele destrói. Irmãos, nós temos, na história recente, não muito longe, nós tivemos um anticristo que destruiu 6 milhões do povo santo. Eu tenho para mim, particular, que ali foi o último anticristo no sentido de preparar o reino dele. Daí para frente, o cenário mundial é outro. Vem a restauração de Israel, cenário final. Nós temos uns maiores derramados do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nós temos o maior nível de iniquidade já liberado sobre a terra, onde todos os valores foram mudados. A mentira hoje está no governo, ela está no poder máximo dela, está na Suprema Corte mandando e desmandando. A inversão sexual, as preferências sexuais viraram a lei agora. Você tem que respeitá-los. Não é mais 50, década de 50. Quem imaginava? Inimaginável. Não tinha como falar. Os valores eram... O típico homem mesmo era... Lá atrás era o Rambo, o Stallone, né? Agora, Pablo Vittar. Meu Deus do céu. Onde foi parar a humanidade, né? Cantor, antigamente. O cara para poder ter era uma voz extraordinária. Agora, o cara grava, aí se eu te pego, aí se eu te pego. Tá aí, entendeu? Ou seja, a arte antigamente, para o cara ser considerado um artista, ele tinha que esculpir num Carrara, ele tinha que deixar aquilo numa perfeição. Se ele fosse um pintor, quem olhasse ficava espantado. Agora, jogou tinta. Acabou os valores, acabaram. Esse é um reino de anticristo. Antes, eu tinha que falar de honestidade, pontualidade, zelo, hombridade. O que tem agora? Esquerdismo, progressista, racismo. O que aconteceu com o mundo? É isso. Então, quando ele conseguiu, o anticristo conseguiu, através de Hitler, a oferta maior de 6 milhões, eu não sei quanto sangue dá isso, mas dá para chegar na boca dos cavalos. Quanto osso, quanto povo impregnado com a redenção, porque esse povo é o redimido, é chamado povo santo, eles foram santificados por uma amostra. Um gene judeu subiu ao céu e chegou e foi entronizado. Tem um gene no céu. E o único gene que atravessou até agora, está lá em cima, é o gene judaico. Totalmente redimido e comprado. Todos os similares a esse gene estão embaixo de um poder extraordinário. O que o Hitler viu? Pega essa raça, se eu catar isso aí, eu formo o último império e eu estabeleço o fundamento para o reino do anticristo. Acabou. É o último. Então, isso é uma opinião bem particular minha.
Não. Você sabe, eu não sei se você chegou a conhecer um movimento luterano alemão da Basileia Slink. A Basileia foi uma das primeiras a falar sobre guerra espiritual, sobre nova era. Ela era freira luterana. Os luteranos também têm freira. E Ordem Luterana de Maria. Eu tive o privilégio de conhecer a Basileia, morreu acho que com quase 100 anos de idade. Essa mulher, Léo, ela botou o dedo na cara de Hitler. Chamou ele de Ela botou o dedo na cara de Hitler. É uma coisa assim impressionante, porque Hitler falava, né, que o Reich duraria 1000 anos. Exato. Aí ela botou o dedo na cara de Hitler. Exato. E disse que ela falou, como é que ela disse a ele? Que não, só o reino do meu Senhor na terra terá 1000 anos. Então, ela enfrentou, e viveu, né? Napoleão e viveu. Não contava um reino de 1000 anos? Napoleão não disse também? Hitler não disse também? Exatamente. Olha essa Bíblia. E você sabe que essa mentalidade de Napoleão, ela veio quando ele, no Egito e no Oriente Médio, ele conquistou aquelas famosas frases de Napoleão, né? Do alto dessa pirâmide e tudo, aquelas frases napoleônicas. Mas ali ele se tornou, porque ele não estava acostumado àquela autoridade máxima dos governantes do Oriente Médio. E ele se tornou, e aquilo quase enlouqueceu, se não enlouqueceu a Napoleão. Né? Que quando ele volta à Europa, ele volta mudado por causa dessa coisa que tomou conta do ser dele. Um gênio, né? Um gênio, mas também caiu por esses caminhos. Léo, me diga uma coisa. Você vendo as escrituras, que às vezes as escrituras nos mostram, e não é que a gente queira dizer, as escrituras como segredos da Bíblia e tudo mais, uma coisa muito mística, mas por vezes Deus nos mostra nas escrituras algo que a gente olha para o mundo e diz, é isso que Deus está avisando, que é aquela visão, aquele, eu vou chamar de insight profético. Amém. Em vez de ser uma revelação em si, mas é um discernimento e que vai e surge, né? O que Deus tem mostrado para você? Porque você é o homem das nações. Você sempre está indo, sempre está procurando saber algo do Senhor, entrando em oração, em intercessão constante, indo com pessoas a guerrear, literalmente, contra principados e potestades das nações. O que Deus tem te mostrado nesses dias? Esta fase que nós estamos vivendo, ela é a continuidade daquela fase de 2002. O que aconteceu em 2002? Nós fomos à China a primeira vez e o Senhor disse, desliga o Brasil da China. Por quê? O que vai vir da China vai tomar o Brasil, vai governar o Brasil. Esta visão foi dada em forma de um dragão. Eu via ele na China e ele tinha um filhote. E ele enviava esse filhote e dava ordem para governar o Brasil. Isso era 2002. Embaixo dessa visão, o Senhor diz, vá lá e desliga. Quando eu perguntei para o Senhor, o que está ligado? Onde está ligado o Brasil com a China? Eu vi uma bandeira vermelha da China, com aqueles 4 estrelinhas, mais uma grande, né? Que são as 4 províncias, com a que é a do comunismo, e a outra bandeira também vermelha, com um pentagrama, igualzinho da China, só que dentro escrevia-se PT. E o Senhor me diz, aqui está a ligação entre
a China e o Brasil. É pelo Partido Comunista. E aí que Léo, eu me lembro que você ok? foi um dos poucos que disse, olha, o Lula vai chegar ao poder, que Deus tinha te mostrado que chegaria, que essas coisas aconteceriam. E Deus, então, te enviou para a China para revelar a você essas coisas. E eu sei que você foi mais de uma vez à China. Exato. Então é isso que eu digo. A primeira vez foi porque o dragão mandou um forte. E aí Deus falou que esse sistema de esquerda trazido pelo PT, ele era o modelo comunista chinês. E que ia plantar aqui, crescer, mas que Deus ia permitir só 3 tempos e meio. Lula ficou 2 mandatos. Gente, exatamente. 1,5. Então, exato. E está tudo em Daniel capítulo 7. Quando o Senhor diz que ia cortá-los com 3 tempos e meio, diz que ia entregar o governo aos santos do Altíssimo. Por isso que Deus escolheu um que traz o Deus acima de tudo e que declara a verdade e libertar. Esse homem está embaixo da escolha divina e é por isso que ele é tão atacado. Só que os escatologistas diziam sempre que a tribulação, vamos dizer, ela é dividida em 2 períodos. Metade é uma falsa paz. Então, nós já passamos a primeira metade. Tivemos 3 tempos e meio relativamente pacíficos, ou seja, a igreja não foi tão atacada, ela foi enfraquecida espiritualmente. Nós tivemos a liberdade de expressão, nós tivemos liberdade financeira e crescimento até. Porém, agora nós vamos enfrentar a segunda metade. Por quê? Porque derrotamos, o Pai permitiu uma guerra profética no Brasil tão grande que derrotou o espírito do comunismo, derrotou o governo, ele caiu. É o Apocalipse 12 que está se cumprindo no Brasil. Quando começou o impeachment, começou o cumprimento de Apocalipse 12. O que é Apocalipse 12? A guerra e o dragão cai do céu. Quando ele cai, há uma oração nas regiões celestiais dizendo: glória, chegou a salvação, o reino. Porém, na terra diz uma fúria. E foi assim. Estamos num período de fúria grande na terra. Por quê? Porque caiu o preferido, caiu a esquerda, caiu, e não só caiu aqui, caiu nos Estados Unidos, caiu no Brasil, está caindo em países da América do Sul, um atrás do outro. Porque o dragão perdeu o seu lugar no céu, então ele está perdendo seus governantes na terra. Isaías 24 diz que quando o Senhor castiga as potestades no céu, castiga também os reis na terra. Porque é um paralelo. Toda que sobe para um trono físico, ele carrega o que está no trono espiritual da vida dele. Se ele é um ateu, se ele é um cachaceiro, se ele é um ativista do comunismo, é isso que vem. Então, como Bolsonaro declara Deus, ele trouxe também. Deus colocou agora, Deus está no governo e os anjos do Senhor estão reinando. Então a fúria é grande, porque na terra está escrito, o dragão, vendo que perdeu o seu lugar no céu, ele sai perseguindo a mulher, a igreja, os valores cristãos, e ele lança água para destruir a mulher. O que é essa água? É a difamação e a calúnia. São as injúrias. Então, hoje, a mídia corporativa, a mídia grande, ela está soltando a água do dragão dia e noite para tentar difamar, acusar, destruir o máximo possível. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Ok, isso começou em 2002. Pode ver que ele vence as eleições, o PT vence em 2002, faz os 3 tempos e meio, cumpridos em Daniel capítulo 7, e se você olhar Daniel 7, diz que ele vai engrandecer-se sobre toda a terra. A esquerda está dominando o mundo, as mídias do mundo inteiro. Toda, CNN, com exceção da Fox nos Estados Unidos, todas as outras emissoras são realmente de esquerda. Aqui no Brasil,
o Dragão está comprando. Ele já tem a boca da Globo, ele está pagando para a Band falar também agora. Já há várias mídias sociais que estão controladas por ele. Facebook, YouTube está cortando as contas das pessoas que são fundamentalistas de direita, está prendendo. O Supremo está todo inclinado para poder prender pessoas que são favoráveis a valores bíblicos, a valores de família. É uma perseguição, agora com prisão e tudo já. Então, nós estamos vivendo a segunda metade, aquela que a fúria é maior. E eles vão tentar de tudo para poder parar a voz profética. Sabe que você está falando uma coisa que é interessante, analisar, assim, contextualizando, né? Tomar a visão bíblica e contextualizar. Em um dos sermões do famoso padre Antônio Vieira, sobre o mesmo texto do Apocalipse, sobre a mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua, e que o dragão a perseguia, né? E nesse texto, o padre Antônio Vieira analisa, eu não sei se você sabe disso, ele foi um dos maiores oradores, se não o maior orador da língua portuguesa, e ele analisa isso dentro do contexto histórico deles, ele analisa isso da vitória da igreja sobre o Islã. Porque é a lua, os pés sobre a lua. Você está falando essas coisas, quer dizer, você não está sozinho, está bem acompanhado. O grande Antônio Vieira também tinha uma análise assim. Mas, Léo, me diz uma coisa. As pessoas, a igreja, hoje nós estamos com essa pandemia, nós estamos com essa situação toda. É interessante porque esses problemas têm um caminho até semelhante ao que houve na Europa com a famosa peste negra. Amém. Surge inicialmente na China e, pelo comércio, chega-se na Itália. Esse problema que também ocorre em nossos dias surge inicialmente na China e por tudo que é o comércio. Antes vieram de navio, demorou um tempo maior. Agora de avião. Né? Agora é rápido, né? Agora é rápido. Mas, historicamente, as pandemias dentro da igreja, o que acontecia no mundo, quando a igreja soube se posicionar, acima de tudo, cuidando dos que sofrem, se compadecendo dos que sofrem, a igreja explodiu de crescimento. Eu te pergunto, você que é um homem que tem uma visão e pesquisa, inclusive, sobre tudo isso, esse momento também pode se tornar um momento de explosão de crescimento da igreja? Com toda certeza, já está acontecendo. Quando começou o ano, quando finalizou 2019, o Senhor me falou para fazer uma festa chamada Festa de Hanukkah, Festa das Luzes. Hanukkah. Foi a primeira vez que eu celebrei Hanukkah. O Senhor mandou, primeira coisa, ele diz, eu quero que você faça uma limpeza no templo. Tudo eu quero reformar tudo. Vocês vão trocar o altar. Eu quero que vocês lavem o teto da igreja. Eu quero que vocês arrumem físico, entende? E eu não pastoreio mais. Eu faço o apostolado e tenho os pastores locais das igrejas que a gente supervisiona. E eu fui lá na sede, dei essa palavra e Deus me mandou dar até a oferta, toda a economia que a gente tinha tido do ano todo, e já tinha um montante para mim comprar um carro, o Senhor mandou dar de oferta, inclusive, para reformar tudo. Então as pessoas sacrificaram, eu também. E aí
a palavra que Deus deu no dia foi que nós estávamos entrando na década do maior evangelismo. Ele falou, vai ser necessário uma limpeza grande que vai acontecer, e logo depois a gente começou a ver lava a mão, álcool gel. É um símbolo do que está acontecendo. É um tempo de grande limpeza e purificação. Estamos tirando as bactérias, tirando os vírus, tirando os demônios no último estágio, até no mais profundo, no mais pequenino que seja. Essa é uma tipologia viva que está acontecendo. Então, sim, é uma metáfora, nós sempre vivemos isso. Só que o curioso é que não foi assim, arrume só a igreja. Ele diz, dessa vez eu quero que vocês arrumem o lado de fora, calçadas, estacionamento, tudo, esgoto externo, tudo. A ênfase maior vai ser do lado de fora. Olha que interessante. Porque a gente sempre soube, o juízo começa na casa de Deus. Eu sempre dizia, pai, quando é que vai começar lá fora? Quando é que o senhor vai liberar um anjo com a vara para medir o ato exterior? Porque ele só mandava medir o interior. Quando eu fiz esse templo, nós fizemos, foi em 2002, justamente quando Deus disse que começava essa primeira etapa do anticristo no Brasil, representado pelo LULA. Então o Senhor disse para a gente, faz o templo. E naquela inauguração, ele diz, vai começar o período terrível da terra. Só que ele disse, meça, nós pegamos uma vara dentro do templo, uma vara grande assim, e ele diz, meça os santuários que nele adoram. E o profeta que estava comigo era o Dejair, ele saiu com aquela vara de medir, e grande, e saiu andando dentro do templo, do santuário, e fez a medição, depois pôs a vara do lado de cada um que estava adorando durante o culto. E o Senhor diz, igual tem Apocalipse 11, meça o santuário e os que nele adoram. Porém, deixa de fora o átrio, deixa de fora o pátio exterior. E este ano, final de 2019, nós reformamos esse mesmo templo simbólico, que é todo ele no molde do tabernáculo de Israel. Ele tem todos os elementos, ele tem a arca, ele tem um altar de incenso, ele tem a menorá, ele tem a lavatório. Então, toda essa estrutura, agora Deus diz, agora tem que medir o lado de fora, porque eu vou para o fora. E naquele ano, no final de 2019, ele, na festa de Hanukkah, a luz, ele falou, eu quero que você comemore essa festa por 7 anos seguidos agora, porque vai ser o tempo de José, aquele tempo de grande colheita para os santos. O mundo, meu amigo, vai ser pauleira. Depende de onde você está, vai ser. Vai caminhar agora um fogo com 2 finalidades. Para uns ele é purificador, para outros ele é consumidor. Mas é o mesmo fogo. Entendo. Ele está solto sobre a terra. Foi aceso. E agora a gente tem que passar por julgamentos. Todos nós precisamos passar por julgamentos. E temos que pedir isso, desejar isso. Deseja isso. Senhor, eu me apresento para ser julgado pela unção que eu recebi e como eu a usei. É o tempo que Deus está falando, prestem contas, por favor, sobe logo e presta conta. Não espera morrer. Deus vai escutar a oração dos vivos, meu irmão. Sobe e diga o que você fez com a unção. Sabe que Jesus explicou para a gente? 3 partes da nossa unção estão perdidas nas trevas. É triste ouvir isso, mas é a verdade. Se todas as pessoas que já te ouviram, Aloysio, já se fizeram até decisão por Cristo, tivesse realmente dentro do seu tabernáculo, da sua igreja, você teria não só uma parte, você teria mais 3. Isso é o número de pessoas que ouviram e já perderam. É aquela terrinha... naquele sentido de sair o semeador a semear uma parte, outra parte, outra parte. Então, 3/4 partes se perdem. Exatamente. Assim é o nosso ministério, ele diz. E assim é toda a nossa vida, a unção que ele nos dá para realizar. E acontece que esta unção está sendo julgada nesses dias, ele disse. Como isso acontece? É um tribunal que está sendo... Isso é para ter temor, né? Uma unção sendo julgada para ter temor. Nós estamos sendo julgados esses dias. E as unções é que são julgadas, não é a gente, é a unção. O que ela está produzindo?
Porque ela é dada e algumas pessoas serão responsáveis por ela. Por exemplo, Claro. Deus me dá, e ele falou para mim que ele tinha me dado uma das unções de fundamento que ele me deu, e eu sou responsável, e esse anjo eu tenho que dar conta dele, e o que foi feito dessa unção eu vou dar conta. Ele disse, quando eu era muito novo, eu tinha 20 e poucos anos, ele abriu a minha audição espiritual. Eu não tinha pastor por perto, eu não tinha ninguém, eu estava lendo um livro e tomei essa decisão de que eu ia ouvir o Espírito e ajoelhei, e daí para frente eu comecei. Então ele diz, você tem o fundamento da audição, que é Simeão. Cada fundamento tem uma tribo e tem uma base, um fundamento, que é Shomer, o verbo Lismoa, Shema Israel, ouve, ó Israel, que é o filho Simeão. Simeão vem dessa palavra, é o verbo ouvir. A palavra Simeão é do Lismoa, Shomé, Shimeão, Shema, tá vendo? É a conexão. Então, eu tenho a responsabilidade perante Deus de prestar conta desse fundamento da audição. O que eu fiz com ele? Então, como eu tinha iniquidade no meu corpo, tinha práticas que eu não agradei e que eu me lutei para desvencilhar, eu contamino essa unção e por causa dessa contaminação, eu jogo 3 partes fora. Agora Deus está me falando, você sobe em oração e presta conta. O que eu fiz? Senhor, eu me apresento diante do seu altar, como um representante na terra da unção de Simeão, que está sendo julgada nesse trono, nesse tempo, e ela precisa voltar para o Senhor intacta. Mas eu sei que 3/4 dela, 3 partes, estão ou serviram de alimento para demônio, para ave de rapina, ou produziu espinhos, e são as riquezas do mundo, e sufocaram, ou endureceram pessoas, criaram incredulidade. Quanta gente não saiu da igreja e está mais incrédulo porque já experimentou tanta coisa e agora não acredita em ninguém. Incrédulo. Outros estiveram dentro da igreja e conseguiram, pela unção, adquirir riquezas. Os espinhos vêm, os cuidados desse mundo, diz a palavra. E outros, sem profundidade, deixaram as aves de rapina comer o que estava neles. Eu sou responsável porque eu semeei essa semente. Quantos profetas que aprenderam a ouvir por causa do meu ministério e tiveram Interessante isso. desviado. Eu sou responsável por eles. Então o Senhor está me... E como entra o arrependimento? Por exemplo, se a gente... Nós fizemos... Que Deus é Deus de restauração. Sim, o arrependimento a gente fez em grande escala e isso nos dá uma vantagem. Porém, a gente precisa ir além. Além de arrepender, a gente precisa prestar conta. No judaísmo é simples, porque não se pega só o ladrão, faz ele devolver. Não existe justiça aqui na lei brasileira, não tem justiça. Você pega um cara, ele me roubou meu carro, né? O carro desapareceu, ele vendeu, picou, fez peça, a justiça vai lá e prende o cara. Segurou. É esse daqui que roubou, é esse. Vai pra cadeia. E eu? Cadê meu... Eu fiquei na mesma, tanto faz. Ele que está sendo punido, tirando a liberdade, ele só está sendo benefício para quem ainda não foi roubado por ele. Mas eu que já fui, não tive justiça nenhuma. Então, sistema de justiça, a gente tem que entender, Deus é assim. Não é apenas, e eu vou e subo. O arrependimento me limpa. O arrependimento me deixa... Ele me deixa sem dívida para com Deus. Eu já não tenho mais. Porém, aquela unção dada e desperdiçada, ela produziu um mal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscá-la. E isso é uma oração tão simples quanto a de arrependimento. A de arrependimento, eu sinto... Aí você vai e é o princípio da restituição. Exato. Mas a restituição bíblica é multiplicada, né? É 7 vezes, né? Quando um ladrão é preso, ele tem que dar 7 vezes mais. Quando eu falhei e joguei a unção do Senhor nas trevas, ou entre espinhos, ou... Não importa, uma parte é perdida, ou ela foi junto com pessoas, mas ela é responsabilidade minha. Deus está falando, por favor, prestem conta logo dessa unção que está perdida, é de vocês. Então eu comecei a subir diante de Deus e falar, Senhor, eu venho te prestar conta dos anos de ministério profético, dos anos de ministério pastoral. Senhor, bem ou mal, eu procurei fazer tua vontade.
Senhor, naquilo que eu joguei em Amém. trevas, eu agora me apresento para te autorizar a recolher onde ela estiver. Como Jesus mandou recolher aqueles 12 cestos, eu te peço, Senhor, dá ordem aos anjos para recolherem a unção, porque aonde ela está ativa, ela está produzindo, ela não para. Só que quando ela é pega por Satanás, é isso que ele vem roubar. Quando ele pega, ele vira ela, inverte e faz no corpo dele o que ele fez. Ele era da luz, carregador de luz. Ele virou o príncipe das trevas. O que ele faz com cada gota de unção que ele rouba de nós? Ele transforma em trevas, derrama em cima de um servo dele, e esse servo vai produzir para Satanás, somente com a força da unção da igreja. Satanás não tem como buscar mais aquela luz, aquela unção que ele pegava quando era o carregador dessa luz. Mas ele vai nos carregadores de luz aqui embaixo, distorce, muda ela e apresenta para um servo, derrama num servo deles, uma parte, e outra parte vai pôr sobre principados e potestades para eles ficarem mais fortes. E esses são os reinos dele, assim que ele constrói o reino. Interessante isso. Quando eu começo a prestar conta da unção, você tem uma unção de pregador, de mestre, de profeta, do Rio de Janeiro, de nações. Você já derramou unção na África, derramou unção na Europa. Você, quando for prestar conta, tem gota da sua unção no mundo inteiro, quase. O dia que você compreender isso, se apresentar, onde tiver unção desperdiçada, invertida, imediatamente Deus manda recolher, é dele. Gente, isso é muito pode interessante. Pode ter produzido o que for. O cara pode ter pego tua unção e produzir uma grande empresa e está lá, servindo até o diabo, lá com os diretoria, fazendo gandaia, usando dinheiro errado, sem prestar conta a Deus. Mas o dia que você se vai diante do Senhor e diz, eu vim prestar contas da unção, e eu quero te entregar o fruto que ela produziu, seja o que estiver na luz ou as 3 partes que estiver nas trevas. Senhor, tu és o dono, busca o fruto. Quando eu estive na África, quando eu estive na Europa, quando eu preguei para os italianos, eu fiz uma lista de todo o meu ministério de vida e comecei a prestar conta. Sabe o que está acontecendo? Primeira coisa, a restituição financeira, porque dinheiro e unção vai junto. Sabia que você passa a receber muito mais dinheiro do que você recebia antes disso. Segunda coisa, Deus recebe o direito de pôr quem ele quiser para governar aquele fruto da unção. Porque a unção não perde não, viu? Não perde de jeito nenhum. Ela só inverte e vira trevas. Mas na hora, o Senhor envia o anjo, ele vai recolher o fruto que ela deu. E olha, outro dia Deus falou comigo, eu quero recolher a Monsanto. Falei, Monsanto, acordei com isso na cabeça. Falei, Senhor, mas eu não tenho vínculo com a Monsanto. Ele falou, mas ajudou a construir a tua unção invertida. Falei, como, Senhor? Se eu não tenho, nunca trabalhei para Monsanto, não conheço ninguém da Monsanto, nem sei direito o que é Monsanto. E ele falou assim, e a Monsanto está com as marcas da besta, mas você tem responsabilidade sobre ela. Aí eu perguntei, como? Ele falou assim, o teu irmão de sangue, que tem o mesmo DNA teu, é a ponte pela qual a tua unção vaza. Falei, meu Deus, meu irmão trabalhou no agronegócio. Meu irmão está desviado. O diabo estava pegando através da mesma genética, porque ele só precisa de uma ponte. A ponte é a genética. É incrível isso. Então ele derramou sobre essa genética. Deus derramou sobre essa genética. Mas você é corpo com a sua mulher, você é corpo com seus filhos, corpo com seus irmãos. Mesma genética. O que eles vazam, o que eles fizeram, também é responsabilidade nossa. Então, por causa do meu irmão, Deus falou, vazou. Só que isso também me deu autoridade sobre o lugar onde ela foi. Quando eu abri a internet, 7 horas da manhã, eu falei, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Por que Deus está me pedindo para prestar conta e render a unção que foi para Monsanto? A hora que eu abri a internet, a primeira página que eu pus Monsanto, estava escrito assim, ó. O negócio é Monsanto, Bayer e Monsanto se unem e um negócio de 66 bi. Meia. A hora que eu vi um meia desse tamanho na tela, e o senhor disse, eu não te falei que a marca da besta está lá?
Ela foi negociada por 66 bilhões de euros. A Bayer comprou a Monsanto e formou. E a pessoa que escreveu aquele blog, que foi o primeiro que abriu na minha frente, diz assim, a junção diabólica. Meu Deus. Que isso? Estava escrito a fusão diabólica, Monsanto e Bayer. E eu pensei, meu Deus, o que está acontecendo? E era naquela semana que tinha sido a negociação. O rapaz pegou o histórico da Monsanto e o histórico da Bayer. A Bayer estava vinculado ao Hitler, fornecendo um gás, o gás que foi usado em câmara de gás. Antes dela, ela trocou de nome, ela virou outra empresa alemã, mas as raízes dela eram no nazismo. Então, aquele gás que matava as pessoas no campo de concentração, ela que fornecia. Foi a predecessora da Bayer. Entende? Você sabe que na minha família é de origem dinamarquesa, né? Escandinava, que tem norueguês, tem sueco e dinamarquês. Mas nós soubemos disso pelos parentes que moram em São Paulo, que veio da Europa uma fortuna que, na época, era mais do que o dobro da dívida externa brasileira da época, que seria para a família. Aí, digamos, o que foi o representante da família, que era o irmão da minha avó, ele foi até lá, ele foi investigar tudo e descobriu que essa fortuna tinha origem no tráfego negreiro. Então, todos muito crentes, né? O lado lá de São Paulo eram todos metodistas, né? O lado daqui, todos presbiterianos. Então, eles olharam aquilo e disseram não. Não. Eles disseram não. Isso aí vai nós não queremos... Por todas as gerações. Nós não queremos essa fortuna, porque ela tem uma origem ela não é pura, né? nisto. Ou seja, as pessoas não... Derramamento de sangue. E eu te digo uma coisa, a família... A justiça não tem como purificar. Muito sangue derramado. A família foi tão abençoada, né? Todos são extremamente abençoados. Em um particular, na parte de estudos. É impressionante você ver o pessoal da família. Eu tenho vários dos descendentes, né? É tudo assim. Primeiro lugar na Unicamp, um dos primeiros lugares no IME e tudo. Por quê? Porque a bênção de Deus fluiu. A bênção de Deus se manifestou. Você está falando algo tão importante sobre que às vezes as pessoas não dão a devida atenção. Nós temos que saber o que nós estamos fazendo e dar contas a Deus. Exato. E essa festa das luzes é uma festa que foi a purificação, né? Purificação do sistema grego, que é o que está acontecendo na igreja. A igreja está com teologia da Grécia e ela não tem a teologia do Espírito. Por isso ela não ouve e não consegue. Ela vai ficando meio que humana demais. Humana demais. Então, o preceito da prestação de contas e de subir e render conta do que essa unção fez é o que vai nos livrar nessa fase do Covid. É o que vai nos livrar de qualquer juízo caindo. Você viu? Infelizmente, começou a ter muita morte de pastor. Muita, Luísio. De um grupo que tinha aqui, um grupo de WhatsApp, não meu, mas eu entrei num grupo. Só do grupo morreu 14. Que isso? 14. Essa semana, depois de 5 dias da morte do pastor Rubens, morreu o pai dele, o pastor Sebastião,
lá do Templo Grande de Cuiabá. E Cuiabá estava sem mortes praticamente. Agora explodiu. E hoje uma profeta me ligou e disse: Léo, liga para Tocantins, se você tem alguém de Tocantins, porque o pai me disse que os anjos de juízo estão derramando as taças e vai cair sobre Tocantins para julgar a unção pentecostal. A unção do Pentecoste, a unção de fogo dos pregadores pentecostais, e que não prestaram contas dessa unção, estão sendo afetados. É isso que está fazendo afetar tanta gente. É porque não presta conta, e quem não presta conta do que recebeu, anjo não tem misericórdia, gente. Você sabe disso, né? Quem tem misericórdia é o pai, mas anjo não tem, não. Ele cumpre ordem mesmo. Lembra daqueles anjos lá do Antigo Testamento que eles iam para matar? Era uma matança terrível, mas eram anjos do Senhor. Os anjos não têm misericórdia, é certinho, não prestou conta, não fez isso, não fez aquilo, não tem misericórdia. Então a gente esteve um período tremendo para usar, só que tem que aprender. O tempo de prestação de contas chega. E é muito importante entender esse tempo que nós estamos vivendo. Amém. É muito importante entender o princípio da prestação de conta. Eu diria que hoje é o fundamental. Eu prestei conta das unções e quando termino o dia ainda presto conta diário, né? Para que Deus receba todo o fruto do investimento. Deus faz um investimento em nós, Ele quer esse fruto de volta. Mas se eu não oferecer, se eu não falo, não volta, fica preso nas regiões. Pai não quer receber apenas a gente, Ele quer as nossas obras. E tudo que existe no mundo foi feito por unção. Tudo é uma unção de inteligência, é uma unção de sabedoria, tudo essa vida, esse poder de realização vem de Deus. E tudo que é realizado, construído, foi com a unção de Deus, e Deus é dono de tudo. Tudo que existe é dele, porque foi feito pelo ser humano, criado à imagem dele. Não tem outra fonte. Só que a não prestação de contas, chega uma hora que o arrendador, ele vem, ele manda um servo e diz: vai lá prestar conta do que eu mandei. Fala para eles prestarem conta. Venha, mata o servo, né? Depois manda outro, mata outro servo. Espanca um, bate no... Não, eu vou mandar o filho. Quem sabe, eles não vão ter coragem de fazer isso. Até o filho mataram. O princípio da prestação de contas é tão sério, porque isso é o grande juízo final. Só que a nossa escatologia humana é esquisita demais. Está colocando isso só após morte, vida eterna. Isto é uma prática que a igreja precisa saber quando cumpre o ciclo certo. Chegou. Cada fechamento de século que não presta conta, vem esse monte de desgraça em cima da terra. E fica se repetindo. Por isso que parece que, poxa, se por desgraça, Jesus já deveria ter vindo, né? Mas enquanto não surgir a geração que vai prestar conta, os juízes vão ficar caindo. E nós estamos vivendo os flagelos. Ou seja, é o momento de ter arrependimento e conserto. Né? Bom, nós tivemos uma década de arrependimento. O mover de arrependimento, ele veio já tem quase 15 anos. Deus preparou o terreno, agora ele está preparando a prestação de contas. E Léo, a gente agora tem pouquíssimo tempo para terminar. A pessoa, para prestar conta, ela tem que ir diante de Deus, prestar conta e fazer conta, né? Buscar o acerto. Eu vou ensinar a oração agora, na prática. Tem quantos minutos? Tá, fala agora. Tem quantos minutos? Nós temos 4 minutos. Vamos fazer a oração. Para terminar, para fechar. Todos que fala aí. Fazer uma oração de prestação de conta, repete comigo aqui agora, os que tiverem convicção no Espírito. Pai Celestial. Pai Celestial. Eu me apresento diante do altar do Senhor. Eu me apresento diante do altar do Senhor. Responsável pela unção que o Senhor me deu. Responsável pela unção que o Senhor me deu. De pregador. Vou fazer no seu caso para que os outros façam o dele. Tá bom. De pregador, de profeta, de apóstolo de Cristo. De profeta, de apóstolo.
que tenho andado às nações e derramado a tua unção. E tenho andado nas nações e derramado a tua unção. Eu subo para prestar contas, Pai. Eu subo agora para prestar contas, Pai. Com a minha genética dinamarquesa. Com a minha genética dinamarquesa. E de todo o povo dinamarquês. De todo o povo dinamarquês. Que está ligado a mim. Está ligado a mim. Eu me apresento, Senhor. Eu me apresento, Senhor. Pelo Brasil. Pelo Brasil. Pelos profetas e apóstolos dessa nação. Pelos profetas e apóstolos dessa nação. Me apresento pelo Rio de Janeiro. Eu me apresento pelo Rio de Janeiro. Senhor, eu venho te prestar contas de toda esta unção de mestre. Senhor, eu venho prestar contas de toda essa unção de mestre. Do ensino profundo na palavra. Do ensino profundo na palavra. E do pastoreio, Senhor. E do pastoreio, Senhor. Eu peço que o Senhor receba o fruto que essa unção deu. Eu quero que o Senhor receba o fruto que essa unção deu. Onde ele estiver, seja na luz ou seja nas trevas. Aonde ele estiver, seja na luz, seja nas trevas. Que o Senhor é o digno de receber esse fruto. Que o Senhor é digno de receber esse fruto. Pois veio de ti, Senhor. Pois veio de ti, Senhor. E eu sou apenas teu servo. E eu sou apenas o teu servo. Por isso eu presto contas. Por isso eu presto conta. Diante do Tribunal Superior. Diante do Tribunal Superior. Para que o Senhor reine sobre o fruto do teu investimento em mim. Para que o Senhor reine sobre os frutos do teu investimento em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Léo, muito obrigado. Aleluia. Agradeço em dobro, inclusive, ter me ajudado na oração aqui. Amém. E que nós possamos ter outros encontros como esse. Amém. Tá bom? Depois você Léo, que Deus continue te abençoando aí. Você pode continuar fazendo essa oração, sendo objetivo. Claro, eu vou fazer isso. O Espírito vai te trazer as coisas que são mais importantes. Ele vai, pergunta para Amém. Fala para o Senhor, Senhor, me examina e diz para mim como eu devo continuar essa prestação. Amém. Tudo bem. Até uma próxima, então. Nós vamos terminar agora. Um abração. Beijão. Tá? Um grande abraço, Léo. Obrigado, hein? Amém, queridão. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Nós agora vamos salvar aqui e depois disponibilizar para todos que assim desejarem. Esse é o Debate-Papo, sempre uma conversa agradável entre amigos de um tema relevante, se falando de uma forma edificante.